aonde surgiu esse conceito de sustentabilidade. Como um dos melhores lugares para se estar é aqui mesmo no nosso sul de Minas, né? A gente não é contra o agro, então nós temos muitas pequenas propriedades, estimular o empreendedorismo. Pensa uma cidade, né, como Poços de Caldas, sobre a questão dessa secretaria. A Alfenas e o sul de Minas ainda precisa despertar para toda a qualidade que está presente aqui. É bom aqui, né, velho? Demais. É bom pra caralho. E o melhor de Minas é o mineiro, né? Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje, o nosso segundo episódio do Pod Gerais, o seu podcast aqui do sul de Minas. E a gente também já está aí nas mídias sociais, é ou não é, Ahmed? É isso aí, Léo. A gente tem um enorme prazer e está adorando todo mundo que está curtindo, seguindo a gente nas redes sociais. Eu tenho só a agradecer. E quem ainda não segue, faz esse favor, compartilha, segue nossas redes, vai lá no Instagram que tem toda a informação, Spotify e tudo mais. Só informação importante para vocês, o interior é 99. É isso aí, galera. E hoje aqui no nosso segundo episódio, nós estamos com ninguém menos do que o Luciano Solar, professor há 10 anos aqui na cidade, vereador muito bem votado aqui, foi candidato a deputado federal, teve uma expressiva participação inicial aí, se projetando na região e com uma pauta verde, né? O Luciano, ele também é ambientalista, né? E muito por dentro mesmo da pauta sustentabilidade, que é o que nós vamos estar abordando aqui hoje. É isso aí, Lu. Bem, queria agradecer, né, a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui presente, poder compartilhar um pouco de informação de alto nível e bora trocar ideia. A gente gosta sempre, né, de falar. Professor e político gosta de falar, né? Lu, então vamos falar de sustentabilidade. As pessoas veem a palavra sustentabilidade muito ligada só à questão ambiental. Não que a questão ambiental seja só, né? Sim. Mas a palavra sustentabilidade, ela envolve também e talvez principalmente a questão econômica, né, Lu? Perfeito. Uma atitude, uma ação, um empreendimento sustentável, seja ele no agro, dentro da cidade, ele tem que estar valorizando também a economia, né? Perfeito. Bem, é até importante trazer aonde surgiu esse conceito de sustentabilidade. Então, sustentabilidade é uma ciência, né, que foi desenvolvida em muitos núcleos de conhecimento no mundo inteiro e o objetivo, né, da ciência da sustentabilidade é que o nosso ciclo de civilização, o nosso ciclo civilizatório, o nosso ciclo econômico seja longevo, ele tenha, né, longevidade e possa durar por muito mais tempo, sendo assim sustentável. Porque, infelizmente, hoje, nesses moldes em que a economia está estabelecida, a gente não consegue ter sustentabilidade. E não ter sustentabilidade implica, né, não só na agressão ao meio ambiente, mas também em diminuição de lucro, né, Lu? Perfeito. Bem, puxando historicamente, para a gente conectar nessa questão econômica, nós nos referenciamos ao termo sustentabilidade lá no livro Os Limites do Crescimento, que foi escrito em 1968, né, por um grupo de matemáticos do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e esse grupo que escreveu esse livro baseado em modulagem de computadores, mostrando que a nossa economia, como ela caminhava já naquela época, ela teria, né, um ciclo muito curto. Então, desde então, vários acadêmicos, vários estudiosos têm dedicado as suas vidas, né, e os seus estudos a entender esse processo e criar sustentabilidade, não só, né, como você colocou, ambiental, mas também sustentabilidade econômica. Perfeito. Lu, e a palavra sustentabilidade também, ela acaba caindo aí no senso comum, né? Uma palavra que acaba sendo amplamente usada, né? O Armed até deu um exemplo, quando a gente estava trocando ideia, né? Antes de começar aqui, sobre o iPhone, né, Armed? Então, Luciano, existe esse daí desde o iPhone 11, que a Apple cria uma moda, dizendo que não pode enviar o carregador dentro da caixa, porque todo mundo já tem um carregador. Mas existe toda a demanda de embalagem, logística e tudo mais. Existe até vários processos da Anatel para não poder vender esses aparelhos sem isso daí.
Então também não vejo uma lógica nisso. O que é a sua opinião sobre isso? Bem, isso inclusive tem trago descrédito à agenda da sustentabilidade, à pauta da sustentabilidade. Isso é grave e muitas empresas usam desse artifício retórico para dizer que são sustentáveis, mas é tudo falácia e, infelizmente, as grandes empresas cometem o que a gente chama de marketing verde de forma extremamente abusiva. E isso da Apple não é diferente. Então, para ser sincero, pouquíssimas empresas no mundo, principalmente as empresas grandes, realmente têm desenvolvido um comprometimento sólido com a agenda da sustentabilidade. Nós trabalhamos hoje com a Agenda 2030 da ONU, que é, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, são 17 diretrizes que deveriam ser seguidas por empresas e países e a sociedade como um todo, para que a gente chegasse em 2030 de uma forma sustentável, podendo projetar a nossa civilização por mais muitos séculos à frente. No entanto, poucos países e poucas empresas seguem essa Agenda 2030, que foi construída a muitas mãos por muitos políticos, por muitos pesquisadores, por muitos cientistas, por pessoas que realmente entendem sobre o assunto, e foi um grande passo a construção da agenda. O grande problema é a sua execução. E é legal você que está acompanhando aí, está assistindo aí o podcast, atentar para esses termos, entrar aí no Google, digitar, pesquisar sobre a agenda, sobre o livro que o Lu citou. A ideia do podcast é justamente essa e, além de tudo, regionalizar a informação para nós aqui do sul de Minas. Então é o seguinte, Lu, demandas da nossa região aqui, o sul de Minas, qual que é a perspectiva, do ponto de vista de sustentabilidade? O que nós temos, o que nos falta e o que precisamos fazer, meu amigo? Perfeito. Bem, vamos começar pelo que nós temos. O grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que tem sede lá em Boston, nos Estados Unidos, se chama ICU, que é um trocadilho com Eu Vejo Você, mas o significado é Centro de Estudos para o Desconhecido. O desconhecido, no caso, é o futuro, porque nós ainda não chegamos lá. E a nossa ideia é modelar futuros que nós desejamos, futuros repletos de abundância, prosperidade e bem-estar social e coletivo. E esse grupo de pesquisa é um dos lugares que ele mapeou no mundo inteiro como um dos melhores lugares para se estar é aqui mesmo no nosso sul de Minas, E todo mundo aí que está assistindo pode se orgulhar disso. E por que nós estamos em um dos melhores lugares do mundo para se estar nesse momento? Nós sabemos que a crise climática ela é uma realidade, há aqueles que ainda negam essa crise climática, mas isso tem ficado cada vez mais evidente e comprovado com diversas provas empíricas de que realmente o clima está mudando, e nós mapeamos no sul de Minas quais características extremamente importantes. Primeiro, nós temos um dos maiores reservatórios de águas do planeta, está aqui no sul de Minas. Furnas, o nosso mar de Minas. Vai além, que a gente tem Furnas que vem da Serra da Canastra, a gente tem a Serra da Mantiqueira, temos o Circuito das Águas, Cambuquira, São Lourenço, Lambari, Caxambu, temos a região de Poços de Caldas também, que é muito rica em água, então a gente sabe que a água é o bem mais valioso, porque nós dependemos da água para viver o tempo inteiro, inclusive quando a gente vai buscar vida em outros planetas, a gente procura água primeiro, porque é o elemento essencial à vida. Então, nós somos muito ricos em água. Segundo ponto, nós não temos processos de urbanização bruta e violenta, crescendo cidades de forma desproporcional e sem planejamento. Então, as nossas maiores cidades aqui não têm nem 200 mil habitantes. Sim. Então, são cidades mais fáceis de resolvermos os problemas que surgem. Temos também a maior concentração de instituições de ensino superior de qualidade por metro quadrado do Brasil, Então temos muitos institutos federais, universidades federais e universidades privadas de qualidade. Não temos conflito étnico, não temos conflito agrário, não temos processo de favelização. Então nós temos um lugar muito propício para que a civilização supere as suas dicotomias, os seus paradoxos e evolua para um novo patamar de civilização. Mas nós precisamos também entender quais são as nossas fraquezas. Então, uma das nossas fraquezas é a destruição sistêmica das matas, a gente não é contra o agro, a gente é a favor que o agro preserve as unidades de conservação que cientificamente são importantes, inclusive para a alta produtividade do agro, Então a gente sabe que os
agricultores que levam a sério, né, a agricultura sabem disso e preservam, mas infelizmente alguns não. A poluição das águas, de forma geral, por defensivos agrícolas, agrotóxicos, que muitas vezes não são utilizados também da forma com que as próprias empresas orientam, né, para serem utilizados. Então a gente tem esse dado, ele é muito grave. Então o Lago de Furnas hoje, ele recebe uma quantidade de dejetos de defensivos agrícolas muito grande e isso contamina essa água. Se nós não cuidarmos do Lago de Furnas, inclusive, em 20 anos a água dele vai ser totalmente não viável para o consumo humano, inclusive, né, para a questão da pesca, que também é tão relevante aqui para a gente. E um outro problema gravíssimo que nós temos aqui na região ainda é um problema do Brasil, e olha que nós estamos num lugar que isso já é mais desenvolvido. Saneamento básico. Nós não temos bons índices de saneamento básico. Perante o Brasil até que a gente tem, mas para a gente fazer parte aí dos países desenvolvidos ainda falta muito em saneamento básico na nossa região. Então acho que são esses os benefícios e os malefícios. Eu acho que é importante a gente dar uma focada aí na questão agro, né? Porque o agro aqui na nossa região ele é economicamente muito relevante e gera muita riqueza para a região, né? E a gente vê que no caso do café, né, que eu tenho uma intimidade lá com o Papo de Cafeicultor, que é um canal que nós desenvolvemos em parceria com o Gui Carvalho, né? Usar, né, o controle fitossanitário da maneira correta, como é indicado pelas empresas, porque as empresas também não têm essa intenção de criar um marketing negativo, né? Mesmo fornecendo esses produtos. A gente sabe que é uma monocultura, a gente trabalha com a questão da monocultura aqui, não dá para bater de frente e falar, você vai arrancar teu café tudo e vai plantar. Você não vai falar isso pro cara, velho, o cara vai pirar com você. Então, é um processo. O processo agora é adaptar essa monocultura. Então, adaptar ela da melhor forma. Como? Fazer certa aplicação, aplicar na hora certa, a quantidade certa, né? Seguir as recomendações. E nesse ponto também do agronegócio, eu acho interessante a gente falar dessa questão aqui no sul de Minas, o pedacinho do céu, o foda pra caralho, né? Nossa região a gente aqui, em comparação com outras regiões, né, produtoras do Brasil, de diversas lavouras, diversas culturas, nós aqui, a gente tem uma quantidade de pequenos produtores impressionante, né? Assim, comparando com isso. Queria que você falasse um pouco sobre a importância do pequeno produtor rural, a consciência dele dentro desse processo de sustentabilidade no sul de Minas. Porque falar de sustentabilidade no sul de Minas sem falar da roça, da fazenda, velho, é a mesma coisa de, né? Perfeito. Falar de rock sem guitarra, pô. Perfeito, Léo. Bem, essa questão ela é muito relevante no sul de Minas, porque é uma região altamente eficiente na produção, né, do agronegócio. No entanto, nós somos, dentre essas regiões que são, né, muito focadas na questão da monocultura, nós somos uma das poucas regiões do Brasil que nós não possuímos grandes latifúndios, né, ou grandes territórios na mão de um fazendeiro só, ou de um grupo só de fazendeiros. Então nós temos muitas pequenas propriedades, isso gera uma diversificação também da produção, isso é importante, a gente sabe que o agronegócio ele é muito importante, mas ele não produz diversidade, né, como as pequenas fazendas produzem. Então aqui em Alfenas, inclusive, a gente tem a Feira Livre, que é a maior feira livre do sul de Minas, né? É um patrimônio imaterial e imaterial também, né, da nossa sociedade aqui do sul mineira. E esse agro que vem das pequenas fazendas, da agricultura familiar, é fundamental para a gente realmente abastecer a nossa sociedade, não só com arroz, feijão, soja, milho, mas com toda uma gama de alimentos que é fundamental, inclusive, para uma nutrição de alto nível, que ajuda, inclusive, a gente a desenvolver mais cognição, mais inteligência, nos capacitando para, né, levar o nosso sul de Minas a um patamar além. E ainda dentro dessa perspectiva que você colocou, se a gente não treinar esse pequeno agricultor, então assim, não adianta a gente exigir sustentabilidade e não dar treinamento. Sim. E é para isso que servem os institutos de ensino, sejam privados ou, né, públicos. Então nós temos aqui já a estrutura para treinar esses agricultores para esse novo modelo de agricultura, né, que leve em consideração a sustentabilidade. E também as cooperativas aí exercem um papel muito importante nesse processo, né? Porque as cooperativas elas intentam aí atender a demanda, né? Então, quando uma cultura tem uma demanda exigente, né? No caso do café,
que o consumidor lá na Europa, cara, o cara quer saber, velho, se o cara que tá trabalhando lá na fazenda, ele tá registrado, se os filhos dele estão na escola, se a fazenda tem um corredor verde, se tem esse respeito. Isso faz parte da cultura de consumir um café fora do Brasil, né? Essa educação do consumidor, Lu, essa demanda do consumidor, essa exigência do consumidor. Você acha que o produtor, ele passa a ser sustentável para buscar uma demanda ou ele passa a ser sustentável para atender uma demanda? Qual que é a relação dessas duas perspectivas, cara? Bem, eu acho que isso é um caminho de mão dupla. Tem aqueles, né, que vão por consciência própria, que se despertam para essa questão e para a importância dessa questão, mas tem aqueles também que querem se adaptar às novas demandas do mercado, produzir um café de qualidade, vender um café com valor agregado mais elevado e na verdade, a tendência é que a cada dia que se passe, as exigências globais sobre a produção do agronegócio sejam cada vez maiores. E o mundo já avisou isso, né? Os Estados Unidos já avisou, a Europa já avisou. Eu recomendo muito para quem está assistindo aí a entrevista do Marcelo Brito, que é ex-presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Ele deu uma entrevista para o Roda Viva no ano passado, então digita aí Marcelo Brito, Roda Viva. Vocês vão poder acompanhar. E o Marcelo, ele é um grande amigo e é um cara extremamente consciente, inteligente, representou o agronegócio brasileiro na conferência de Glasgow agora, né, que é uma conferência climática global, e ele criou um movimento dentro do agro que é o agroambientalismo, né, porque muitas vezes nós ambientalistas acabamos sendo taxados de ecochatos, né, Sim. porque a gente faz cobranças, coisa e tal. A gente quer o bem de todo mundo. Agora, é muito interessante quando você tem um movimento que parte do núcleo, né, do agronegócio, de grandes empresários que são milionários, que têm recursos, que têm capital e que entenderam que a demanda do agronegócio para o futuro é a agricultura de precisão, respeitando os princípios da sustentabilidade, até para a gente conseguir vender o nosso produto lá fora, para a gente não sofrer sanções econômicas que são, sim, passíveis de ser aplicadas. Vale lembrar aí a quantidade de países, né, que enfrentam sanções tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, e nós não queremos que o Brasil seja um desses países que tenha, né, o seu mercado limitado por conta de não seguir, né, a boa prática que é recomendada pelo mundo inteiro. Certo. Eu te fiz a pergunta, né, se o produtor ou o comerciante ou o empresário de todos os ramos, ele atende a demanda fazendo sustentabilidade para atender a demanda ou ele faz a sustentabilidade para formar uma demanda? Eu acredito que na maioria das vezes ele faz para atender a demanda, Majoritariamente. uma necessidade. Então esse é o ponto que eu quero falar. O papel de cada um de nós de cobrar essa sustentabilidade. Sim, perfeito, entendi. Porque se a gente cobrar, bicho, se a gente cobrar, os caras vão ter que fazer, porque o consumidor é o que precisa ser atendido em qualquer cultura do agronegócio, em qualquer tipo de comércio, em qualquer situação, qualquer empresário, ele muda a estratégia dele para atender uma demanda. Não importa muito o que essa demanda quer. Então, eu acredito que a maioria, parte da consciência da demanda. Eu queria que você falasse sobre isso. O que falta de consciência na população? Agora a gente está num tempo onde todo mundo está falando de governo, governante, coisa e tal. Vamos falar de população, cara. Os governantes, né, as escolhas saem do meio de nós, né? Eles são produto de uma conduta. Eles não são a causa dessa conduta, indiferente do lado, mano. Tá ligado? Então, tipo, eu queria que você falasse qual que é a importância desse papel do consumidor aqui no sul de Minas, de nós, como é que a gente pode estar, né, fazendo o trem melhorar. Perfeito, Léo. Isso é muito importante e você colocou muito bem essa questão, né? Independente do lado político que nós temos, os políticos eles são a média do pensamento da nossa sociedade. Então, se nós estamos mal representados, é por conta das nossas limitações e nós precisamos assumir essa responsabilidade enquanto indivíduos. Precisamos estudar, aprender, evoluir para que a gente tenha representantes cada vez melhores na política. E dentro dessa perspectiva, né, da responsabilidade do consumidor, infelizmente a gente tem uma cultura de achar que nada vai mudar, que nada vai dar certo, e isso é uma coisa muito ruim, porque se todo mundo pensasse assim, desde os primórdios da história da humanidade, a gente estava lá na pedra lascada ainda, fazendo exatamente as mesmas coisas que nós fazíamos. E não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu porque o ser humano ele é capaz de se transformar. E nós, consumidores, numa sociedade de mercado como nós vivemos, as nossas decisões
de comprar ou não comprar um produto, de exigir que esse produto tenha, né, responsabilidade, não só com o meio ambiente, mas com a sociedade como um todo, muda, né, o padrão do que é ofertado pelos empresários. Então, nós, indivíduos, temos a responsabilidade de consumirmos, né, produtos que tenham boa procedência. Aí muita gente vai problematizar e falar, mas esse é um discurso muito elitista. Pois é, mas aqueles que têm esse privilégio, né, de poder escolher o que vai consumir, que façam, porque a maioria não faz. E aqueles que são mais carentes vão ser beneficiados, inclusive, por esses consumidores, né, que têm mais poder aquisitivo, porque o mercado vai mudar. Você falou do café, aqui no sul de Minas, o povo sul-mineiro, de forma geral, não conhece o que é café de qualidade. A maioria não, cara. A maioria não. Não conhece porque nunca nem tomou. Então, assim, a gente sabe que a gente não tem uma lei da pureza do café, né, no Brasil, nem em Minas. Tem as certificações, tem as certificações. Né, mas o pessoal não sabe nem identificar nas embalagens, né? Sim, quais são os mas cafés. tem um limite, por exemplo, os que não têm certificação, que é o café convencional que você compra na gôndola, ele tem uma margem bem alta, né, de coisas que não são café, que podem estar presentes no café. Sim, e também o método, né, de finalização dele, principalmente ali no pós-colheita, às vezes uma torra, né, que passa um pouco do ponto. Então é muito uma questão, envolve muito conhecimento. Quem quiser esses conhecimentos, o canal é outro, é Papo de Cafeicultor. Ótimo. Vai lá com o Gui Carvalho. Mas agora vamos falar de um nível cidade, cara. Vamos falar do nível cidade empreendedorismo. Perfeito. A gente aqui, né, nós sabemos que somos cidades pequenas, como você falou, não temos esses grandes centros. A gente tem um comércio local, né, que configura aí grande parte da renda urbana. As indústrias nós temos, principalmente em cidades mais polo, né, como Alfenas, né, Varginha, Pouso Alegre, mas as demais cidades são muito carentes disso. Então vamos focar na questão comerciante, cara, que está presente aí, são os empresários que estão em todas as cidades, do dono de mercado, dono de loja. Mano, muita gente ganha com comércio aqui na região, né? Eu queria que você desse uma perspectiva do ponto de vista do associativismo aí, né? Do ponto de vista das associações comerciais. Do empresariado, de forma geral, entender que um pequeno prejuízo que ele vai ter, né, nos primeiros anos de instalação de um mecanismo de sustentabilidade... Peraí. Vamos chamar de prejuízo, não. Vamos chamar de investimento. Investimento. Então, você vai gastar no primeiro momento investindo, né, na questão da sustentabilidade. Então, no primeiro momento, o seu caixa talvez diminua um pouquinho, mas é para você ganhar mais no longo prazo, né? Pensem comigo. Você prefere ganhar R$5.000 durante 5 anos ou ganhar 3.500 durante 50 anos? E eu prefiro ganhar 3.500 durante 50 anos. E a gente tem que pensar que na perspectiva da evolução das sociedades, como você falou, né, dessa forma toda complexa, a galera vai ficando mais esperta, velho. Não adianta você querer ficar... você pensar que não é um marketing massa pra caralho pra tua empresa, você falar que você tá jogando lixo no lugar certo, porque é um marketing foda, né, velho? Tipo, hoje a sustentabilidade, a empresa que mostra isso, que entrega isso serve como um marketing verde, lógico, usado com consciência, né? Realmente representando na ideia, né? Não usando só para fazer firula, né? Sim, e isso, as empresas que mais crescem na Bolsa de Valores são as empresas ESG, né? Que são as empresas que levam em consideração a sustentabilidade, a governança e o comprometimento com a sociedade, né? Porque essa ideia do capitalismo selvagem, do lucro pelo lucro, isso ficou para trás. A ideia que mais tem fundamento e que vai ter longevidade é a das empresas que se adaptaram a esse novo formato de economia, levando em consideração sempre ações sociais de cunho relevante para a sociedade, a sustentabilidade ambiental, né, e a governança. O que seria essa governança? É você envolver dentro do processo de tomada de decisão da empresa pessoas de diferentes características étnicas, né, e gênero também, homens e mulheres, para que a gente realmente tenha essa diversidade. Então, só para concluir essa questão, o que as associações comerciais poderiam fazer é estimular, dar um selo, né, de excelência para as empresas que têm práticas sustentáveis, formar, né, esses empresários, dar cursos para eles. Tem muita gente especializada nessa área de sustentabilidade no Brasil já, e pessoas com experiência internacional que viram como que isso funciona lá fora e podem trazer para cá. Sistemas de coleta seletiva eficientes. Vou dar só um exemplo aqui, que se inclusive alguém estiver ouvindo e quiser ser sócio, me procura. Porque é um mecanismo muito bacana de gerar fertilizantes,
né, que muita gente dá risada, acha que é bobeira, mas isso já está acontecendo no mundo inteiro, que são as chamadas composteiras, né? Você pode fazer na sua casa ou você pode fazer em larga escala. Pensa uma cidade, né, como Poços de Caldas, uma cidade de praticamente 200 mil habitantes. Então pensa só nos restaurantes e nas escolas públicas que produzem merenda ali todos os dias. E são pontos facinhos de você conseguir ir lá e pegar, né, a matéria orgânica para fazer o composto. Você leva esse composto para um espaço, não precisa ser muito grande, né, composta isso de forma praticamente com custo zero, o custo praticamente é a logística de você buscar e levar, cria um composto de altíssima qualidade, né, você usa os micro-organismos eficientes para poder fazer essa decomposição dessa matéria e vira, né, um adubo de altíssima qualidade. Em tempos de guerra como agora, onde o Brasil é extremamente dependente de fertilizantes vindo, inclusive da Rússia, isso valeria ouro, né? Em muitos países do mundo tem feito. Por que o Brasil não faz? Então nós precisamos também estimular o empreendedorismo na área da sustentabilidade. E tem exemplos aí do capital privado que fazem isso. Temos empresas aqui no sul de Minas de grande nome, de renome, que produzem, né, o adubo organo-mineral, que eles falam, né, que ele tem o natural também, que é feito nas composteiras gigantes, nas fazendas. Eu já vi várias, cara, é muito massa. Uma coisa do futuro mesmo, né? E aí, Remédio, dá uma ampliada aí no leque de perguntas, irmão. E aí, Luciano, eu vi que a gente conversou um pouco mais cedo, você também trabalha na Secretaria de Clima e Sustentabilidade, Inovação Social de Alfenas. Lá fala sobre adequação das políticas públicas. Eu vi que você tem um conhecimento vasto aqui de Alfenas, da região, e você citou agora também sobre as associações comerciais. O que vocês estão fazendo para adequar isso tudo aqui em Alfenas? Perfeito. Aí, sobre a questão dessa secretaria. Essa secretaria ela foi criada logo após a minha eleição para vereador. Nós negociamos, né, com o governo de Alfenas. Essa secretaria foi criada. O secretário é o professor PhD Fabrício Casarejos, que tem experiência, né, não só no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E o objetivo dessa secretaria é exatamente isso que você falou, que é criar e implementar políticas públicas que promovam a sustentabilidade. Um sistema para medir esse clima, Perfeito. Essas mudanças. Como é que funciona? Então, nós conseguimos uma parceria, né, com o Instituto de Desenvolvimento de Cidades para o Sul Global, né, que é um instituto da Universidade de Harvard, e esse instituto ele busca, né, apoiar os países emergentes para criarem essas políticas públicas. Então, nós fechamos um convênio que envolve a Universidade Federal de Alfenas, a Câmara Municipal de Alfenas, a Prefeitura de Alfenas e, né, esse instituto de pesquisa com o objetivo de monitorar, né, os impactos climáticos na nossa cidade. Então, é o AI Climate, né, que é a inteligência artificial do clima. Então, nós conseguimos, através dessa inteligência artificial, que é processada via satélite, geoprocessamento, georreferenciamento, nós conseguimos, por exemplo, olha, nós vamos abrir um novo loteamento aqui em Alfenas. Tá? Então, infelizmente, durante o nosso processo de consolidação como cidades, é muito fácil você pagar por um laudo falso. É muito fácil você chegar no engenheiro muito. E falar assim, olha, dá um laudo aí falando que não tem nenhum problema, que não vai ter inundação, você toma aí 50 mil, 100 mil. Isso. Aí faz uma canaleta desse tamaninho assim, precisa de uma dessa largura, passa 2 anos, vem aquele chuvão. E às vezes, mesmo que faça canaleta, o local ele já é um local de muita vazão de água, então não seria interessante abrir um loteamento ali, desviar um pouco dali. E no programa, né, de inteligência artificial, você não frauda esse dado. Então, se a gente, por exemplo, quiser abrir um novo loteamento em Alfenas, a gente solicita a análise da inteligência artificial, ela vai analisar aquela área, ela vai me dizer se ele pode ter alagamento, se ele pode ter desmoronamento, ela vai dar uma série de dados, né, que vão ser analisados pelas pessoas competentes, vão falar, ó, aqui não dá para abrir um loteamento. E a inteligência artificial ela é uma grande aliada, inclusive, né, não só na sustentabilidade, mas no combate à corrupção. Vocês conseguem identificar se aquele loteamento era para população, para indústria ou qualquer coisa, por causa de vazão? Exato. Então, esse programa de inteligência artificial, porque as cidades elas têm se transformado em cidades cada vez mais complexas. Então, mesmo na boa intenção, é difícil a gente conseguir, né, dar previsões com mais exatidão, né, em todo esse processo complexo das cidades. Então, a inteligência artificial ela tem um índice de acerto de 98% contra 70%
né, de nós, seres humanos, que é natural que nós erremos. Né? A inteligência artificial ela vive só para aquilo, por isso que ela binária, né? Ela é binária, então ela sabe se é certo ou não. E isso é um dos resultados da secretaria. Esse convênio foi assinado ainda esse ano. O zoológico de Alfenas vai ser desativado como zoológico, já está sendo desativado, vai se transformar em um parque ecológico urbano, né? E também a gente chama de área de reserva de biodiversidade genética, tanto da flora quanto da fauna. Nós temos ali, apesar de ser um espaço limitado, nós temos uma biodiversidade incrível. Quem já entrou lá sabe do que nós estamos falando. E um outro resultado muito bacana que foi desenvolvido em parceria com a prefeitura foi, a gente chama de uma mini reforma agrária urbana. Nós pegamos uma área degradada, né, que era para se transformar em uma área verde, fizemos um convênio com 40 famílias, damos treinamentos para essas famílias, e elas, cada uma dessas famílias pegou um lote de 400 metros, aonde cada uma vai ter que plantar uma árvore de madeira de lei. Então essas árvores vão crescer e lá na frente essas famílias vão poder vender essa madeira e também plantar, né, hortaliças e legumes de forma geral, de forma sustentável, sem utilização de agrotóxicos. Então a gente conseguiu dar acesso à terra para 40 famílias dentro do perímetro urbano. Isso é inédito, inclusive, né, no Brasil. Cara igual o Lu, outras pessoas que vão vir aqui no nosso podcast, a gente quer estar fazendo direto. Então a gente vai ter nossos coringas, né, que vão estar sempre conosco aqui. Eu espero estar contando com você, com véio, certeza, sempre com de estar certeza. aqui para a gente estar explorando essa pauta, sustentabilidade. Hoje a gente falou, né, bastante, a gente falou um pouco já deu um apanhado sobre sustentabilidade, deu uma pincelada nessa questão regional, deu uma focada também na questão do município aqui nessa pauta. Então, porque Minas Gerais tem características muito específicas, tem a questão da mineração, a questão do agro, a questão do nosso relevo, e nós temos todo um potencial de desenvolvimento econômico fundamentado em diretrizes, em bases totalmente sustentáveis, e isso é oportunidade de geração de emprego, renda e prosperidade para o nosso povo, e não como muitas das vezes acabam nos difamando dizendo que a gente é ecochato. Muito pelo contrário, eu sou ecolegal, quero desenvolver emprego, renda e dinheiro, povo, né? Porque o nosso povo precisa de dinheiro, a gente vive num sistema capitalista monetário, então a gente precisa desenvolver emprego e renda para a nossa sociedade. Com certeza. E dentro dessa perspectiva, né, a gente entra aí como um novo meio de comunicação aqui da região, né, na Humilde aí, para tá trazendo, né, essas pessoas que são referência aqui na nossa região, que estão cunhando aí, né, uma estrada igual você aí, já jovem, né, mano? Jovem pra caralho. Eu falei pra você, velho, nossa, vereador muito bem votado aí, professor, novão, pá, e é dos nossos, né, cara? Tá sempre aí curtindo, tá saindo, não tem demagogia, vive a vida, tá ligado? Exato. Isso é muito bacana. Com essa abordagem ecológica também, né? Com essa visão, com essa perspectiva, o fato do Lu, velho, ter candidatado a deputado federal trouxe para ele uma bagagem muito grande, porque ele teve que correr atrás de várias demandas, entendeu? Então, esse pouco que a gente trouxe aqui hoje é uma base de tudo que a gente vai estar voltando a estar abordando aqui no nosso podcast, no Pod Gerais, o podcast do Sul de Minas. E o Lu é um dos nossos coringas aí que a gente sempre vai estar contando na parte, né, sustentabilidade na nossa região. A gente viu aqui hoje que a gente mora numa região foda pra caralho, questão climática, questão agrária, questão urbana. Aqui, velho, é uma região foda. Inclusive, eu sou de Brasília, vim estudar em Alfenas em 2009 e nunca mais quis ir embora. Ah, é bom aqui, né, velho? Demais. É bom pra caralho. E o melhor de Minas é o mineiro, né? É o mineiro, é essa vida prosaica, essa possibilidade da gente passar essas ideias, né? Levar a sua sacolinha, sei lá, mano, separar o seu lixo, igual a gente tem a coleta seletiva. Muitas pessoas não fazem isso. Compreendo totalmente. Inclusive, é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente. É uma mudança cultural que a gente tem que fazer, né, Lu? Sim. Então, deixa uma dica final aí pra galera ter uma vida mais sustentável de uma forma simples. Perfeito. Bem, eu acho que o primeiro passo para todos nós é entendermos que, enquanto sociedade, a gente ainda é muito inicial, o Brasil é um país jovem e nós, enquanto indivíduos, precisamos estudar. Eu acho que estudar traz essa consciência, né, da sustentabilidade. Sermos cidadãos mais bem informados, que buscam realmente, né, informações confiáveis, e isso naturalmente vai
fazer, né, a ética aflorar em nós enquanto consumidores, porque até para consumir a ética está presente. Então acho que a dica rápida é essa: se informe, leia, estude, pesquise, seja uma pessoa curiosa, porque inclusive você vai ser uma pessoa mais interessante. E se informar bem, galera, é uma coisa muito precisa. Você não tem que entrar num meio de comunicação que tem uma visão só. Você tem que entrar justamente nos mais díspares deles, entendeu? Quanto mais diferente os meios de comunicação e as posições que eles tomarem, melhor vai ser o seu julgamento individual sobre aquela questão. Então procura, entra num site, entra no outro, em um que bate de frente com o outro, ouve alguém que defende fulano, ouve alguém que defende cicrano, entendeu? O importante é você ter bases para formar a sua opinião e essas bases serem o mais amplas possíveis, né? E queria parabenizar, acho que é um espaço de fala muito importante para o nosso sul de Minas. Nós temos, né, todo esse potencial, mas ainda nós estamos ainda inoperantes e o sul de Minas ainda precisa despertar para toda a qualidade que está presente aqui. E eu acho que o podcast ele vem ao encontro disso e vai promover, né, essa difusão de boas informações, né, para que a gente possa se desenvolver. Então, tipo, o interior, velho, não só o sul de Minas, mas o interior, a região interiorana de todo o Brasil faz o Brasil, né? Apesar da gente ter essa cultura eixo Rio-São Paulo, que é uma cultura fantástica, adoro, velho. Mas a questão é a seguinte: o sul de Minas tem que ter os seus espaços também, né? E a gente conta com vocês aí também da Capitar para estar curtindo aí o nosso Pod Gerais. Isso, e venha conhecer o sul de Minas, né? Quem tá na capital aí, não perca tempo, vem pra cá, tem muito lugar lindo, maravilhoso pra vocês conhecerem e muito mineiro bom pra trocar ideia. E para finalizar aqui, chamar o Armed para ele dar uma chamada nas nossas mídias sociais, fazer mais um convite para vocês aí. Vai lá, Armed. Endossando as palavras do Luciano, tem muito tema interessante e nosso propósito é esse. Então, pessoal, toda pessoa que tá curtindo, seguindo, se inscrevendo, aquele abraço meu, do Léo, do Luciano, continua compartilhando, porque o interesse é passar informação para vocês. É isso aí, não é, Léo? E é isso. Chegamos ao final do segundo episódio do Pod Gerais, o podcast do sul de Minas. É nóis! Valeu, galera!